Voltamos com o programa Código de Honra, hoje falando com o desembargador Jefferson Moreira sobre direitos fundamentais na Constituição brasileira. É possível perdermos esses direitos? Ana, os direitos fundamentais, eles estão previstos no artigo 5º, depois também no artigo 6º e outros artigos da Constituição. Então, para dar um exemplo, o artigo 6º cuida dos direitos sociais, que são os direitos para viver em sociedade. Então, ele cuida da moradia, cuida da alimentação, proteção à maternidade, à infância, ele cuida do trabalhador. São direitos que foram conquistados, não somente no Brasil, pelo mundo, principalmente a partir da Revolução Francesa. Esses direitos foram conquistados. Eu não vejo como perder tais direitos. Os direitos sociais, como eu disse, são direitos para viver em sociedade. A partir do momento que a população conquistou tais direitos, não há como perder tais direitos. Ao contrário. A não ser um regime de exceção. Sim, a não ser um regime de exceção. Na ditadura, nós vemos aí vários países pelo mundo que as pessoas não têm direito à livre manifestação, não têm possibilidade de acesso à compra de necessidade de alimentos básicos e produtos básicos, perdem tais direitos. Mas no Brasil, um país democrático, onde nós temos uma população democrática que está evoluindo em termos de eleição, em termos de direitos políticos, de fortalecimento da democracia. Fortalecimento da democracia, exatamente. A nossa democracia se fortalece a cada eleição, a cada tempo que passamos. O próprio fato de mudança de rumo é um fortalecimento da democracia. É a possibilidade do povo pensar, escolher e mudar. E isso nós temos que respeitar de todos. Então eu não vejo como perder direitos fundamentais. E outra coisa, os direitos fundamentais eles não podem ser modificados para prejudicar através das chamadas emendas constitucionais. Então nós sabemos, emendas constitucionais são mudanças que se faz na Constituição para alterar. Mas não pode haver mudança, a própria Constituição proíbe, para mexer em direitos fundamentais que prejudiquem. Posso sim alterar direitos fundamentais, mas que vá beneficiar. Então não vejo como perder direitos fundamentais. E para dar um exemplo, a moradia, por exemplo, quando a Constituição foi promulgada, a moradia não constava no artigo 6º como um direito social. Depois de um tempo houve uma emenda constitucional e incluiu o vocábulo moradia. Então veja bem, teve uma alteração constitucional, mas para melhorar. Para piorar, jamais. Então, nós podemos afirmar, podemos dizer que, passados mais de 3 décadas da Constituição, ela continua sendo válida, útil e eficaz para a população? Olha, eu tenho aí um pensamento crítico sobre isso, tenho falado em várias oportunidades onde compareci, até já escrevi sobre isso. É o seguinte, a nossa Constituição completou 30 anos, ela é uma Constituição, eu vejo como uma Constituição boa, que ela estabelece quais são os nossos direitos, estabelece obrigações também, mas estabelece os nossos direitos fundamentais. E nesses mais de 30 anos, infelizmente, os governantes que aqui estiveram, independente de partido político, não é o nosso tema, independente de partido político, não cumprem a Constituição. Ou seja, não têm dado a atenção necessária aos direitos fundamentais. E isso a gente pode ver, eu fiz umas anotações até. Nós temos 14 milhões de desempregados. Nós temos, no estado de Pernambuco, no ano de 2017, teve 5 mil homicídios, isso é mais do que o número de guerra. Ou seja, você está falando o direito à vida, o direito ao trabalho, o direito à segurança, exatamente, que está previsto na Constituição. Está previsto na Constituição, mas o governante não está dando atenção. 80% dos aposentados, e aposentado, a regra que seja idoso, vive com um salário mínimo. Isso obriga que a pessoa, depois de aposentado, depois de 35 anos de trabalho, ela vá procurar outra atividade profissional para poder se manter, para poder suprir, porque ela não vive com salário mínimo. Então, a legislação diz que o salário tem que acompanhar, tem que ter o poder de compra. Como entender, dar um reajuste quando se dá para o ativo e para o aposentado um reajuste diferente? A inflação para ele é igual, não mudou. O país é o mesmo? O país é o mesmo, aliás, a situação dele é até pior, porque ele compra, em regra, mais remédios do que o outro que está em ativa. Então, nesses 30 anos, o que nós temos, o país evoluiu? Evoluiu, sim, não podemos também fechar o olho para isso, mas tem muito a ser atingido. A infância tem que ter
atenção especial, o idoso tem que ter atenção especial, ou seja, todas as pessoas, o trabalhador tem que ter atenção especial, o professor, uma classe esquecida. E eu não estou dizendo só em salário também, mas em condições de trabalho. Então nós temos uma Constituição boa, que estabelece direitos, mas nós precisamos de governante que seja assessorado, bem assessorado, entenda a Constituição e aplique a Constituição. Porque nesses 30 anos isso não tem acontecido de forma efetiva. O brasileiro não tem conseguido exercitar todos os seus direitos fundamentais. Era isso que eu ia lhe perguntar agora, então, não tem conseguido Não tem conseguido. Basta a gente sair nas ruas e ver quantas pessoas estão morando debaixo das pontes. Quer dizer, o direito à moradia não está sendo respeitado. O direito à moradia não está sendo respeitado. E veja bem, não está nem dizendo direito à propriedade, que também é um direito fundamental, mas a moradia. Tem que se encontrar um modo de colocar essas pessoas numa moradia digna. Ou seja, se o governante focar que o brasileiro ou qualquer outra pessoa que esteja em território nacional tem que receber um tratamento digno e focar e aplicar a Constituição, a nossa vida vai melhorar. Então, você acredita que a partir de 1º de janeiro do ano que vem, com a eleição do novo presidente, que está prometendo que vai respeitar a Constituição, isso vai melhorar a vida do brasileiro? Alguma coisa vai mudar? Qual é a sua expectativa diante disso? O presidente da República, quando assume o cargo, ele vai fazer o juramento no Congresso Nacional de cumprir a Constituição. Da mesma forma que todos que assumem cargos públicos de poder, né? O magistrado, quando assume o cargo de magistrado, seja de juiz, seja de ministro, de desembargador, ele assume o compromisso de cumprir a Constituição. Né? O governador, todos os membros de poder. E o presidente, então, ele vai assumir esse compromisso. Como nós estamos numa situação de mudança total de rumo, eu acredito que nós teremos muitas novidades para esse país. E se o presidente assumir o compromisso e realmente praticar essas condutas que se pretende, que tem se falado pela imprensa aí, eu acredito sim que nós vamos ter uma vida diferente para melhor. E além do mais, eu percebo o seguinte, Ana, lógico que tudo pode piorar. Na vida da gente tudo pode piorar. Mas o pouco que se faça já vai melhorar muito. Porque nós estamos numa situação muito triste, como eu falei agora há pouco. 14 milhões de desempregados. Quantas famílias dependem destas pessoas? Passando necessidade. Crianças trabalhando porque os pais não conseguem rendimento suficiente. Então eu acredito, e eu sou uma pessoa otimista, sempre fui otimista, sempre fui esperançoso. Eu acredito que a partir de 1º de janeiro, não da noite para o dia, nós teremos aí um projeto novo, uma vida nova, e eu acredito que tudo vai melhorar para a nossa gente e para nós também, né? Porque nós temos que pensar no Brasil e em todo mundo, né? Não é para quem está sofrendo grandes dificuldades e para quem não está também, mas tudo tem que melhorar para todo mundo. Você acha que é possível que haja algum retrocesso? Há uma nova necessidade? Há uma necessidade de uma nova Constituição? Já se falou nisso numa nova Constituição. Eu, para ser sincero, não acredito na necessidade de uma nova Constituição. Nós temos uma Constituição, como já foi dito, que prevê direitos fundamentais. Então, se fizer a aplicação da Constituição, como ela determina, não há necessidade de uma nova Constituição e o povo vai conseguir exercitar seus direitos fundamentais. É evidente que ela pode sofrer algumas mudanças, talvez algumas mudanças constitucionais, por exemplo, dar mais autonomia aos municípios que não têm nenhuma. Tudo se concentra na União. Tudo isso é possível fazer por emenda constitucional. Não há necessidade de uma nova Constituição. Eu não acredito em retrocesso. Como a nossa situação é caótica, né, eu sempre ouvi falar o Brasil é um país em desenvolvimento. Eu não acredito nisso. Nós não somos desenvolvidos. Nós somos um país pobre. Né? Basta sair nas ruas. Retrocesso é muito difícil. Para ter retrocesso, tem que não fazer absolutamente nada ou fazer coisas negativas. Eu não acredito que as pessoas que foram eleitas, tanto do Executivo como do Legislativo, vão assumir o poder no país com ideias negativas, acho que com ideias positivas. Então, se for tudo bem pensado, bem planejado, não acredito em retrocesso, não.
Eu agradeço muito a sua participação, o nosso programa está acabando. Foi uma pena que passou tão rápido a nossa conversa, que foi tão agradável. E agradeço novamente a sua participação e sempre que o senhor tiver disponibilidade, vai ser um prazer poder recebê-lo aqui conosco. O senhor tem mais alguma consideração a fazer? Não, eu que agradeço muito, viu, Ana Emília? Foi um prazer conhecer você, estar aqui nesse programa aqui de rede nacional e estou à disposição, acreditando sempre que a vida desse país vai melhorar desde que cumprida a nossa Constituição. Obrigada. O programa Código de Honra é um espaço livre para tratar de assuntos jurídicos que atinge você, cidadão que está aí nos assistindo, você estudante de direito, operador do direito ou não. E nós estamos aqui à disposição para perguntas, para esclarecimento do que for necessário, através do nosso código de honra, @iasp.org.br. Muito obrigada e até a semana que vem.